Nós estamos neste último domingo do ano e nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema do ano. Não podemos dizer que vamos concluir, porque este tema sempre estará presente, que é tudo para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma leitura apenas do versículo 31 de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te louvamos por essa noite. Já agradecemos a Ti por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Louvamos o Teu nome, ó Deus. Oramos ao Senhor e mais uma vez vamos estudar a Tua palavra. Que realmente a Tua palavra seja sempre esta fonte de alegria, de paz e motivação para que possamos a cada momento dar glórias ao Senhor, ó Deus, por todas as coisas que estão diante de nós. Pai amado, fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante como algumas vezes nós ficamos procurando sentido para a vida. Quando a vida tem um sentido claro e objetivo, que é dar glórias a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. O que preenche, o que dá alegria para nós, mais do que qualquer outra coisa ou pessoa, é podermos sentir a presença de Deus. E sentindo essa presença de Deus, nos alegrando na presença de Deus, nós glorificamos ao Senhor. Toda glória é dele. Não há espaço para outra glória senão a do Senhor Deus. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Mas não é muito fácil, irmãos, ter essa percepção. Como diariamente a gente levanta e fica procurando algumas coisas para fazer ou as nossas ocupações, e aquilo que seria secundário se torna prioridade na nossa vida, se torna a nossa glória, o nosso prazer, a nossa busca. E facilmente nós mudamos, invertemos o botão de algo que é trabalho, de algo que é parte da nossa vida, como algo que seja o que preenche a nossa vida, o que toma todo o nosso tempo. Eu queria nesta noite pensar um pouquinho sobre algumas situações como exemplo para nós de algumas coisas que talvez de forma imediata nós não percebemos, mas o fim principal dessas coisas ou dessas situações são a glória de Deus. A primeira delas é: os nossos relacionamentos são para a glória de Deus. O que é relacionamento? Nós vivemos de relacionamentos. Nós vivemos e temos diversos tipos de relacionamento: familiar, os irmãos na igreja, trabalho, amizade. Ninguém vive sozinho, sem relacionar-se. Nós precisamos uns dos outros, nós nos alegramos em ajudar aos outros. Mas qual o fim principal dos nossos relacionamentos? Agora fica fácil, né? A glória de Deus. Nem sempre nós pensamos nisso. Facilmente nós pensamos em relacionamento como uma oportunidade de
alcançar vantagens, ou relacionamentos como uma oportunidade de prazer, de alegria pessoal. Mas vamos ver um pouquinho, por que eu estou dizendo que os relacionamentos são para a glória de Deus? A Bíblia nos fala que nós devemos amar uns aos outros. Romanos 15:7 diz: acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei uns aos outros para a glória de Deus. Um texto muito conhecido que fala sobre relacionamentos, Efésios 6, de 1 a 3, indo adiante, você vai perceber que aqui a glória de Deus está em todos esses relacionamentos. Por exemplo, filhos e pais. O versículo 1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Por que os filhos devem obedecer os pais? Em primeiro lugar, para a glória de Deus. É dever cristão dos filhos obedecerem seus pais. Isso é certo, isso é correto, é vontade de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando nós, como filhos, obedecemos os nossos pais, nós glorificamos a Deus e nós temos uma promessa de que seremos abençoados em nossa vida. Os pais glorificam a Deus criando os seus filhos conforme o ensino da palavra. Efésios 6,4 diz: Pai, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Para que servem os filhos? Para que são os filhos? Os nossos filhos são pessoas que são colocadas na nossa vida, não apenas para a nossa alegria, para o nosso prazer, mas Deus coloca os filhos para que possamos educá-los no caminho do Senhor. Uma guarda, compartilhada. Deus fala: esse é meu, mas cuida dele. Eu dou a você, pai e mãe, o dever de cuidar dessa criança, de educar essa criança. Para quê? Para a glória de Deus. Aqueles filhos crescerem na glória de Deus. É tão bom quando você vê uma família, você vê um pai abençoado, uma mãe abençoada, um filho abençoado. Sabe que aquilo é fruto de um trabalho que foi realizado pelos pais, criando os filhos para a glória de Deus. Efésios 6, 5 a 7 fala dos empregados que devem servir os seus chefes para a glória de Deus. Trabalhar e servir com alegria, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Forte essa expressão, né? Muito forte. Você lembra disso quando está no seu trabalho? Por isso que eu estou dizendo que às vezes a gente esquece que a nossa vida toda é para a glória de Deus. Então, quando você está no trabalho, você está ali, e aqui diz que deve ser algo com temor, tremor, sinceridade, servindo como a Cristo. E tem bastante coisa nesse versículo, né? Fala: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Servir para a glória de Deus. Os patrões tratam seus empregados bem para a glória de Deus. Efésios 6, 9. Senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Os chefes devem olhar para o seu próximo ou para o seu funcionário não como um empregado, como um escravo, como alguém que ele manda e o servo obedece,
mas como quem? Como igual a Ele, porque é assim que Deus vê. Deus não faz acepção de pessoas. Então um servo tem que tratar bem o seu empregado, que ele está também dando glórias a Deus. Mulheres são submissas aos seus maridos para a glória de Deus. Aqui diz: mulheres sejam submissas ao vosso próprio marido, como ao Senhor, Efésios 5:22. Como ao Senhor. 1 Pedro 3:1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ou seja, a mulher trate bem, seja submissa, para que o seu esposo seja ganho. Para quê? Para a glória de Deus. Maridos devem amar as suas esposas, sua esposa, para a glória de Deus. Quando diz aqui: maridos, viver igualmente a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Marido, por que você não deve tratar mal, brigar com sua esposa? Para que não se interrompa as vossas orações. E interrompendo a oração, interrompe a glória a Deus. Vocês percebem que a gente pode ficar citando exemplo aqui a noite inteira, em cada situação, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Então o marido, a esposa, quando não dão atenção a essa necessidade de viver em paz, o que acontece? A primeira coisa que interrompe é a comunhão com Deus. Como você vai poder ter comunhão com Deus? Não convivendo bem com a sua esposa, com o seu marido. Para a glória de Deus, eu devo tratar bem, eu devo viver bem, eu devo servir para a glória de Deus. Acolhei-vos então uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15:7. Relacionamentos, primeiro ponto, são para a glória de Deus. Em segundo lugar, o nosso trabalho na igreja é para a glória de Deus. Nós estamos no final de ano, é tempo de repensar, não repensar em desistir dos cargos da igreja, mas repensar em assumir novas tarefas, ter oportunidade de fazer algo mais, servir a Deus. Alguns foram eleitos a novos cargos, mas liderança é algo perigoso, porque você é líder, você está onde? Na frente, você está sendo visto. Quem está sendo visto facilmente pode ser tomado por uma glória pessoal, se achar melhor do que os outros, ou querer ser mais importante do que os outros. Liderança é lugar de destaque, mas nós temos que tomar cuidado, porque líderes, membros de igreja, pastores, nós somos companheiros e servos de Deus, para a glória dEle. Ninguém deve se destacar numa igreja, a não ser a glória de Deus. A igreja é um trabalho em conjunto, não temos ninguém melhor. A igreja só funciona porque ela é um corpo. Alguém pode estar num cargo que apareça mais, que seja relacionado mais de destaque, mas nem por isso essa pessoa é mais importante do que as outras. Deus nos vê como servos dele, e Deus muitas vezes sabe que quem é mais importante pode ser alguém que menos aparece. 2 Coríntios 8:19 diz: e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça,
ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar nossa boa vontade, eleitos para a glória de Deus. Os líderes são servos, não celebridades, mensageiros de Cristo. 2 Coríntios 8,19 fala: Tito, meu companheiro, cooperador, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Pensar assim, nós somos mensageiros da glória. Nossa mensagem é anunciar o poder de Deus, as maravilhas de Deus, a grandiosidade do poder de Deus. Então isso é importante. E repare que quando se fala de liderança, quando nós temos essa visão de liderança, que líder é para a glória de Deus, nós não vamos ficar chateados quando nós não somos elogiados, nós não vamos ficar desanimados quando nós somos perseguidos, porque a obra de Deus não pode parar. O mais importante não é se eu sou ou não o destaque em alguma coisa, mas é se a obra de Deus está sendo realizada. E assim nós servimos a Deus. Portanto, como líderes, para que a glória de Deus seja manifesta, nós devemos pensar como Mateus 6:1, que fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por Ele. Nós vamos exercer a justiça para que a glória de Deus seja manifesta, não o ser visto, não o aparecer para os outros. Nesse texto de Mateus tem o exemplo do jejum, da oração, da esmola. Tudo que nós fizermos, nós não devemos ser hipócritas, né? E dizer toda a glória seja Jesus, mas no fundo nós estamos querendo que os outros percebam a nossa importância em alguma coisa. E eu fico pensando, né? A Bíblia é recheada de homens e servos que fizeram grandes coisas, mas servos cheios de defeitos. Vocês já viram isso? Por quê? Para que a glória seja de Deus. Pense o seguinte: imagine um pastor muito talentoso. Se ele não tivesse falhas, ele seria um orgulhoso, talentoso, não é? Às vezes a gente vê pessoas que são acima da média, né? Tem uns ruinzinhos, tem uns médios, tem uns acima da média. Geralmente esses que são acima da média, eles dão cada tropeção, eles cometem falhas também, para que a gente perceba que ali está um homem como cada um de nós, e para que a glória nunca seja desviada, a glória seja de Deus. Foi isso que Paulo disse: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então nós percebemos que esta é uma grande verdade. Olha que versículo bonito, 1 Crônicas 29:11. Teu Senhor é o reino, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então, irmãos, em segundo lugar, nosso trabalho na igreja é para a glória de Deus. Nós somos instrumentos pequenininhos, mas graças a Deus nós somos pessoas usadas para a glória de Deus. Em terceiro lugar, as dificuldades e o sofrimento são para a glória de Deus. Nós fazemos uma interpretação muito errada de sofrimento. A primeira coisa que vem à nossa mente, eu creio que vem à nossa mente, quando nós estamos passando por dificuldade, é: o que eu fiz de errado, né? Aonde foi que eu pequei?
A ideia de castigo vem à nossa mente. Eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Nós sabemos que Deus não tem esse caráter, né, de viver simplesmente puxando a nossa orelha o tempo todo por determinados deslizes que nós cometemos. Mas pelo contrário, a Bíblia fala de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Então, ao contrário, Deus tem que usar de misericórdia todo dia para conosco, para que a gente não seja consumido pelo nosso pecado. Deus é muito misericordioso, porque é difícil tolerar algo errado, não é? Quando você vê uma coisa errada, você quer eliminar aquela coisa errada da sua vida, ou de perto de você. Imagine a visão que Deus tem de nós. Deus olha para nós, e se não fosse o olhar por intermédio de Cristo Jesus, realmente Ele só teria que nos eliminar. Mas Ele olha para nós e Ele vê Jesus Cristo morrendo na cruz para nos salvar, e Ele nos vê como justificados, e Ele tem misericórdia que se renova a cada manhã. Então, irmãos, o sofrimento, podemos dizer que na maioria das vezes ele acontece na nossa vida como uma disciplina, como um ensino. Ou seja, até mesmo o sofrimento é para a glória de Deus. Não há momento que nós mais clamamos a Deus do que no momento do sofrimento, na hora da necessidade. Basta você fazer uma pesquisa aí na sua cabeça, que momento que você mais buscou a Deus foi no momento de dor, de dificuldade. Não há momento em que nós mais nos calamos e ficamos no nosso lugarzinho de miserável do que na hora da dificuldade. Eu estava pensando aqui, por exemplo, você está numa fila de banco, você está reclamando. Ao mesmo tempo, quando você talvez está passando por uma dificuldade grande, você está quieto, silencioso. Talvez nós reclamamos mais num tempo de sol, né, do calor, do que se viesse uma tempestade muito grande e começasse a encher a nossa casa de água. Aí a gente agradece. Esses exemplos, né, de contrastes. O momento em que nós nos calamos mais é no momento de sofrimento, que é um momento de dependência de Deus. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, nós somos fortes, porque nós realmente reconhecemos que a nossa força vem do Senhor. E com certeza, muitas bênçãos utilizam como degrau o sofrimento, a partir de algumas dificuldades. Nós aprendemos, né? Nós aprendemos muito, nós crescemos muito. E é o próprio Deus que faz desse vale árido um manancial. É o próprio Deus que transforma todas as dificuldades em bênçãos na nossa vida, em coisas boas. Então, irmãos, até o sofrimento é para a glória de Deus. As dificuldades são para a glória de Deus. A pergunta que fica, irmãos, o quanto nós aprendemos sobre isso? O quanto nós somos desafiados a glorificar o nome de Deus diariamente, reconhecendo que se nós temos alguma coisa, foi porque Deus nos deu. Se nós conseguimos fazer alguma coisa, é porque Deus assim está dando condições de nós fazermos. Ou seja, todas as coisas são para a glória de Deus.
Portanto, então, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós tivermos alguma dificuldade nos relacionamentos, sejamos lembrando que eu preciso buscar um bom relacionamento para servir a Deus, para a glória de Deus. Tudo que eu faço, trabalho na igreja ou qualquer responsabilidade, também que eu não queira aparecer, mas que a glória de Deus seja manifesta. E até mesmo nas dificuldades, possamos aprender a glorificar nosso Deus. Como é bom chegar no final de mais um ano e saber que nós passamos por dificuldades, mas nós vencemos essas dificuldades, e nós podemos glorificar o nome do nosso Deus mais uma vez, por tudo que Ele tem realizado na nossa vida. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra, ó Deus. Agradecemos ao Senhor, pois nesse ano pudemos aprender, ó Deus, um pouco mais da Tua palavra, sobre a Tua grandeza, sobre o Teu poder, ó Deus, sobre o Teu amor. E que o Senhor Deus não permita que nenhum de nós esteja um dia sequer esquecidos, ó Deus, da Tua presença, esquecidos, ó Deus, que é o Senhor é quem nos sustenta, é quem move os nossos corações. Ó Deus querido, que a nossa glória, ó Deus, em momento algum, ó Deus, seja a glória diminuída desse mundo, dos prazeres desse mundo, das alegrias que esse mundo pode falsamente trazer para nós, ó Deus. Mas que a nossa glória seja conhecer ao Senhor, experimentar da Tua presença, Deus. Ó Deus, dá-nos um coração que realmente seja rendido, ó Pai, à Tua presença, ao conhecimento do Senhor. Obrigado, ó Deus, por podermos ser amigos do Senhor, ó Deus. Podemos ter o Senhor Deus como um Deus que conhece cada momento, mas conhece não como alguém que está nos vigiando para nos destruir, para nos punir, para nos culpar, mas alguém que conhece cada um dos nossos dias, no sentido de cuidado, de estar presente nas nossas vidas. Deus, Senhor, abençoe cada um de nós nessa noite, que possamos esperar no Senhor, que possamos depositar a nossa confiança no Senhor, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.